4,7, ponto médio de 4,7 é 5,5, né? Joga o 5,5 aqui na equação, faz a conta, vai dar menos 397,5, tá certo? Então, calculamos aqui o esforço normal, calculamos o esforço cortante, agora nós vamos para o momento fletor, né? Então, o momento fletor, a análise é similar que nós fizemos, né? É só prestar atenção nos detalhezinhos, né? Então, o momento fletor está aqui, né? M. Vamos começar pela primeira carga aqui, ó. Essa primeira carga, 70 vezes a distância x aqui, ó. Então, está aqui a viga, tem uma carga para cá, né? A viga vai descer aqui, ó, vai fletir nesse sentido aqui, ó. Vai tracionar a fibra superior. Então, o momento é força vezes distância, 70 vezes x, né? E vai ser negativo, porque a viga vai descer, né? Ou seja, tração na fibra superior. Tração na fibra superior, momento fletor é negativo, né? Aí vamos continuando para aqui, ó. Aqui tem 160 vezes a distância aqui, ó, x menos 2. É a mesma coisa, ó, carga para baixo, a viga está aqui sempre em relação a esse ponto de análise aqui, ó. É como se o ponto tivesse fixo aqui, ó. Então, 160 vezes a distância, x menos 2, né? E o sinal, essa carga vai fletir a viga assim, né? Vai tracionar a fibra superior. Tração na fibra superior no momento fletor negativo, tá? E por último, tem aqui, ó, força vezes distância, né? 100 vezes x menos 4. E o sinal é negativo também, né? Porque vai ser esse mesmo caso aqui, ó, força para baixo, né? Vezes a distância, vai fletir a viga assim, ou seja, tração na fibra superior. Tração na fibra superior, momento fletor negativo, desceu a viga, momento fletor negativo. E aí, o que sobrou? Sobrou a carga distribuída aqui, ó. Essa carga distribuída, ela é linear, né? É uma carga trapezoidal, né? Aí, para resolver isso aqui, só integrando, né? Só que a gente não vai integrar, nós já integramos, já tem uma equação. É só substituir na equação, né? Volta aqui no nosso resuminho, né? Aqui, ó, carga distribuída linear, decrescente, momento fletor, qx ao quadrado sobre 2 menos qx ao cubo sobre 6L, né? Então, é só substituir aqui, ó, né? Qx ao quadrado sobre 2 menos qx ao cubo sobre 6L. Tá aqui a equação, né? Tomar cuidado que aqui é x asterisco, né? O que é x asterisco, né? Por quê? Porque a carga está aplicada a partir do ponto B. Então, a distância aqui é x menos 4, ó. Tá vendo? É o mesmo caso anterior. Se você colocar x aqui, né, vai estar errado, tá? Então, considera x menos 4 aqui, ó. Né? Aí sobrou o quê? Né? Sobrou esse momento de 100 aqui. Isso aqui é um momento externo, tem que considerar, não pode esquecer, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó. Tá aqui a barrinha aqui. Esse aqui é o ponto de análise, né? Essa carga de 100 está aplicada para cá, ó. Né? Esse momento para cá vai fazer o quê? Vai fazer com que a viga suba aqui, ó. Né? Vai tracionar a fibra inferior. Tração na fibra inferior, momento fletor positivo. Apareceu o sinalzinho de mais aqui, ó. Mais 100, né? E por último, tem esse momento aqui de 80, né? Então, a mesma coisa, ó. Analisou a viga aqui, ó. Tá aqui a viga, né? O momento vai estar nesse sentido aqui, ó. Em relação ao ponto de análise, né? Que é esse ponto aqui, esse momento vai estar descendo aqui, ó. Vai descer a viga, né? Então, desceu a viga, o momento fletor é negativo. Então, aqui, ó, negativo, ó, menos 80. Aí, arrumando a equação aqui, ó, não precisa se preocupar em simplificar, pode deixar a equação assim mesmo, né? É só jogar o valor na calculadora para calcular o valor dos esforços, né? Só que o que eu fiz aqui? Esse aqui eu mantive a mesma coisa, né? A única coisa que eu fiz aqui, eu substituí o x asterisco por x menos 4 aqui, ó. E o Q por 60, que é o máximo da intensidade de distribuição de carga aqui, né? Então aqui apareceu x menos 4 quadrado sobre 2, menos o Q, que é 60, x menos 4 ao cubo sobre 6L. Mais 100 menos 80, né? Aí é só calcular o valor dos esforços, né? O momento fletor em B, x é igual a 4, né? Então, substitui x é igual a 4 na equação, você vai achar menos 580 kN vezes metro. Depois acha o momento em C, x é igual a 7, faz a conta, vai dar menos 1.750 kN vezes metro. E depois acha um ponto médio, né? O ponto médio entre 4 e 7 é 5,5. Por que calcular o ponto médio? Porque isso aqui é a equação do terceiro grau, né? É uma equação de uma cúbica. Então, é bom a gente calcular o ponto médio, né? Para quê? Para a gente saber como é que é o comportamento da curva, qual que é a concavidade, tá? E você pega o 5,5 e joga aqui, faz a conta, vai dar menos
131,25 kN vezes metro. Tá? Então, pessoal, analisamos aqui o fletor, tá? Aí é só fazer o gráfico, né? Para fazer o gráfico, pessoal, né, nós vamos analisar os cálculos, né? Então, a gente faz todos os cálculos primeiro, né, para fazer o gráfico. Então, esse trecho aqui, AB, é o trecho número 1, né? E esse trecho BC é o trecho número 2, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? Primeiro é o esforço normal aqui, ó. Vamos lá nos cálculos, né? E verificar quanto vale o esforço normal no ponto A, né? No ponto A aqui e no ponto B, que é o trecho 1, né? Então, eu volto lá no trecho 1 está aqui, né? O normal no ponto A é igual ao normal em B, que é igual a menos 80 kN, né? Então, vem para cá, né? Normal em A, menos 80, normal em B, menos 80. Traço uma reta aqui, né? Definiu o esforço normal, né? Então, o eixo Y do gráfico é esforço normal e o eixo X é o eixo da viga, né? O NA é igual a NB igual a menos 80. Então, é negativo, né? Que indica compressão. Esse trecho da viga está comprimido com uma carga de menos 80 kN, tá? Aí, o trecho 2 é o trecho BC, tá? Trecho BC, vamos lá ver no trecho 2 quanto que vale o normal em B e o normal em C. Aí eu volto aqui para as continhas, né? Trecho 2 aqui, ó. Normal em B é igual ao normal em C, é menos 40, né? Então, coloca lá, normal em B, menos 40, normal em C, menos 40, né? Traça uma reta aqui e é negativo, né? Ou seja, vai tracionar o trecho 2, né? Então, tanto o trecho 1 quanto o trecho 2 estão sendo comprimidos, desculpa. Então, comprimindo o trecho 1, comprimindo o trecho 2, porque o normal dá negativo, né? Agora, vamos fazer o esforço cortante, né? Desenha o gráfico, né? Desenha a ordenada aqui, desenha a abscissa aqui, né? Esse aqui é o X e esse aqui é o cortante Q, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos plotar o valor dos esforços no gráfico. Então, vamos começar pelo trecho 1. Vamos ver lá nas contas quanto que vale o QA e quanto que vale o QB no trecho 1. Então, vem aqui no trecho 1, né? O QA é menos 70, né? Tá aqui, o QA é menos 70, o QB é menos 230, e a equação do cortante aqui, ó, tá aqui a equação do cortante aqui, ó, né? Menos 70 menos 40x. Isso aqui é a equação, é um polinômio de grau 1, é a equação de uma reta aqui, ó, polinômio de grau 1. Então, menos 70 menos 230 é só plotar lá no gráfico, né? Então, o trecho 1, aqui, ó, menos 70 menos 230, e a equação é uma reta aqui, ó, tá uma reta aqui, negativo, né? Esse sinal negativo indica que o elemento estrutural está sendo, está girando, né? Está cisalhando no sentido anti-horário, certo? Em todo o trecho 1. E no trecho 2 também, que a gente vai ver, tá? Aí no trecho 2, né, vamos voltar lá no cálculo, né? É sempre assim, você faz o cálculo e olha lá o valor dos esforços para poder plotar no gráfico, né? Então, vamos ver lá quanto que vale o QB e o QC, né? Então, vem aqui, ó, trecho 2, tá aqui, ó. Então, o QB deu menos 330, o QC deu menos 420, né? E aqui a gente calculou o ponto médio, né? Por quê? Porque isso aqui é uma parábola, né? Tem que saber a concavidade da parábola, né? Se é para cima ou se é para baixo. Então, o ponto médio deu menos 397,5. Aí guarda esse valor, é o menos 397,5. Então, vem para cá, né? Aí, como é que eu vou saber, ó? Menos 300 está aqui, né? Que é o cortante em B, né? Esse aqui é o cortante em C, que é menos 420, né? Voltando lá ao trecho 2, né? Menos 330, menos 420, e o ponto médio é menos 397,5, né? Então, como é que eu sei, né, a concavidade? A gente faz uma análise assim, ó. Esse aqui deu menos 330, esse aqui deu menos 420. Aí imagine, por hipótese, pessoal, se eu tivesse aqui uma reta, né? Imagine que a linha, né? Imagine que eu traçasse uma linha reta, perfeitamente reta, né? Entre os pontos 330 e 420, né? Imagina que isso aqui é uma reta, por hipótese, né? Aí vamos calcular o ponto médio aqui, exatamente na média, né? No ponto médio entre esses dois pontos, se isso aqui fosse uma reta, né? Esse ponto aqui seria exatamente
a média aritmética entre esses dois valores. Então, se eu tirar a média aritmética 330 e 420, né? Só fazer a continha aqui, ó. Vou fazer em módulo, né? Porque os dois são negativos, não tem problema. Depois eu multiplico menos 1. Então, 420, né? Mais 330 igual, divide por 2. Divide por 2, vai dar 375, certo? Deixa eu ver aqui, 330 mais 420 igual, dividido por 2, dá 375. Então, pessoal, o que acontece? Se isso aqui fosse uma reta, entre 330 e 420 fosse uma reta, esse ponto aqui ia ser 375, é a média aritmética entre eles, né? Aí, o que nós fizemos? Nós calculamos o valor da função nesse ponto, deu quanto? Deu 397, negativo. Né? Ou seja, se é 397, ele vai ser em módulo, ele vai ser maior, né? Você vai estar um pouquinho mais para baixo. Então, a concavidade, ela só pode ser desse sentido aqui, a barriga pode ser para baixo, né? Por quê? Porque deu 397 valor calculado, né? E se fosse a média, era 3, se fosse a média, ia ser 375, é um pouquinho mais para cima. Então, essa é a análise que a gente faz, tá? Por isso que é importante calcular o ponto médio, para a gente saber qual que é o comportamento da parábola, tá? E aqui o cortante também é negativo, né? Em todo o trecho 2, né? Que representa que o elemento estrutural está sendo desalhado no sentido anti-horário, tá? Aí, fizemos o cortante, aí tem o fletor, né? O fletor tem um detalhezinho importante que a gente vai considerar ele positivo para baixo, tá certo? Esse aqui é uma recomendação da norma, né? Quando a gente trabalha com isso, praticamente todas as empresas elas consideram isso aí, né? O momento fletor ele é positivo para baixo, tá? Então, vamos para o trecho 1, né? Voltando para o trecho 1 aqui, trecho 1 está aqui, né? Momento fletor, aqui, é uma parábola, pois não, alguém perguntar? Então, o momento fletor aqui é uma parábola, né? O momento fletor em A é 100, positivo, o momento fletor em B é menos 500 e no ponto médio é menos 120, né? Então, fazendo análise aqui, ó, momento fletor em A é 100, momento fletor em B é menos 500, tá? E no ponto médio é menos 120, né? Então, vamos imaginar que isso aqui fosse uma reta, né? Se isso aqui fosse uma reta, né? Exatamente uma reta aqui, né? Vamos imaginar aqui, ó, fosse uma reta, ia passar bem aqui, ó, certo? A barriga tá para baixo aí, né? Então, o ideal é fazer o mais possível, mais ou menos na escala, né? Então, aqui tem 100, esse valor aqui é 5 vezes maior, mais ou menos aí, né? Eu imagino que isso aqui fosse uma reta entre 100 e 500, né? O ponto médio aqui seria bem no meio, né, pessoal? Quanto seria o ponto médio? Seria a média aritmética, né? Entre 100 e menos 500, né? Então, menos 500 mais 100 dá menos 400. 400 menos 400 por 2. Esse ponto aqui daria quanto? Daria menos 200, né? Que é a média aritmética aqui, ó. Daria menos 200, né? Só que a gente calculou aqui o valor da função no ponto médio é menos 120, né? Ora, se o valor da função é menos 120, então a parábola só pode passar por baixo, né, desse ponto de 200 aqui, certo? Então, o ponto médio aqui, né, então esse aqui é menos 120, né? Então, a parábola só pode passar por baixo, tá? Então, essa ideia aí de trabalhar com ponto médio, ele auxilia muito na hora de representar a parábola, né, a concavidade da parábola, né? Então, uma vez que você representa a parábola de forma correta, né, seu exercício fica correto também, né? Então,